Bem, eu vou comentar a reportagem propriamente dita, né? Eu gostaria de comentar. Primeiro, a reportagem se refere à presidente Dilma e seu discurso. Patético. Acho que qualquer pessoa de bem que não esteja vendida esse projeto criminoso de poder ou que venda, tal qual na Bíblia, a primogenitura por um prato de lentilhas, ficou horrorizado. Ela falou de um país que não existe, né? Portanto, qualquer pessoa de bem, ela não pediu desculpas pelo Petrolão, responsabilidade dela e principalmente do seu criador, que é o chefe da quadrilha, né? E a gente tem que dizer os nomes. A gente não pode, nesse momento, nessa quadra histórica, ter medo, né? Ser fraco ou ser covarde. Então, a gente tem que dar nome. É o chefe da quadrilha e vocês sabem quem é. Segundo, ela falou daquele país que não existe e não pediu desculpas até agora pelo maior rombo, o maior desvio de recursos públicos da história da humanidade, feita por esse governo. Segundo, ela dá entrevista, a segunda parte da reportagem, a entrevista dela. Ela mente, a presidente mente. Quem diz é o Marco Antônio Villa, ponto. Ela diz que o negócio de impeachment, evidentemente ela não ia dizer que ela é favorável ao impeachment dela, né? Mas os fatos ocorreram também no seu governo, a partir de 2011, 1º de janeiro. A lei do impeachment em 1950, quando não tinha reeleição, na Constituição de 46. Portanto, precisa ler com cuidado a lei e não fazer intervenção equivocada. Terceiro, o ex-presidente Fernando Henrique, eu pediria que ele ficasse em silêncio, com todo respeito. A passagem que eles fazem, a referência que eu li no UOL, eu fiquei assustado. Em 2005, ele salvou Lula do impeachment. Por favor, ex-presidente Lula, ex-presidente Fernando Henrique, fique no seu lugar de ex-presidente. O povo está com as suas próprias forças, com as suas próprias pernas, decidindo o que vai fazer no Brasil. E lembre-se, ex-presidente Fernando Henrique, aqui em São Paulo, a vitória de Alckmin, Aécio e Serra, não foi uma vitória do PSDB fundamentalmente, não. E o senhor sabe, é uma vitória do voto anti-PT. Quarto, o Mercadante falar e não falar é a mesma coisa. A sua trajetória política não merece muitos comentários. Quinto, o dia 15 é histórico. É histórico. O povo nas ruas vai demonstrar que governo é esse. O que aconteceu com o Panelaço é caso único. Foi uma surpresa para mim, por exemplo. Então, é nesse momento que nós vamos dizer se o Brasil está com um projeto criminoso de poder, e muitos estão por serem bananas, fracos, covardes, outros por serem oportunistas e ladrões, e os que estão a favor da democracia, das liberdades do Estado Democrático de Direito. Eu acho que essa é a questão central. Esse é o momento que nós estamos vendo. Então, acho que é fundamental nós, aqui num jornal como esse, termos essa oportunidade desse tipo de discussão e mostrar, claro, que a gente sofre pressão de um lado e de outro. E eu deixei bem clara a minha posição, que eu acho que é a posição de muitos que falam comigo, que nos assistem por e-mails, pela internet, Facebook, Twitter. Nós temos de mudar o Brasil. E o presidencialismo tem esse mal. Ela governou 2 meses. Faltam, sabe quanto falta para terminar? 46 meses. O Brasil não aguenta 46 meses de Dilma Rousseff. Olha, o mercado de câmbio começou a semana tenso com as preocupações em relação ao cenário político do Brasil. O dólar registrou a sexta alta seguida, subiu 2,4% e terminou o dia valendo R$ 13,13, o maior valor desde junho de 2004. No ano, a moeda americana acumula alta de quase 18%. Ayrton, você estava mostrando aquele jornal ali, porque você está preocupado com a manifestação do dia 15 da participação de alguns movimentos, é isso? De uma força que se define aqui como uma força a favor de um golpe militar, que se dispõe a participar. Eu quero comentar, você me toma de gentileza que isso não é verdade. Não, espera, quem defende a democracia, pera um pouquinho, transformar o dia 15 em golpe, alto lá. Isso quem faz é o projeto criminoso de poder. Acontece, por favor. Não acontece você que está falando a meia hora. Agora, a questão toda é o seguinte, pera um pouquinho. Você está tergiversando e fazendo o jogo dos marginais do poder. Deixa eu ouvir que ele vai. Você não me ouviu? Eu estou vendo uma notícia no jornal dizendo que tem um grupo organizado que vai participar. Está aqui a fotografia do cidadão, sargento do Exército. Eu estou querendo alertar sobre o movimento, porque esse movimento não pode resvalar. Mas não resvala. Ou deixar... Ô, Vila, você me permite terminar? Não, mas é que você está querendo transformar a democracia em ditadura. Quem não gosta das leis... Vila, eu não estou querendo transformar nada, eu quero falar só. Ah, sim, claro. Você tem temor do risco que essa insatisfação pode gerar, do descontrole. Se este grupo se organiza para propor o golpe militar, como está aqui expresso no jornal, ao lado de outras forças que propõem outras coisas, que são forças democráticas, então tem um grupo antidemocrático que defende um golpe de Estado. Eu quero me lembrar, uma vez conversei com o Darcy Ribeiro, depois que ele voltou do exílio, senhor Darcy, vocês foram surpreendidos pelo golpe militar?
Então, eu quero alertar o seguinte: todos que vão à manifestação, e devem ir, os que querem se manifestar, evitem contatos com as pessoas que vão falar em golpe militar. As pessoas não são democratas, não estão afim de um regime democrático, estão afim do restabelecimento de uma ditadura. Eu não confundo essas pessoas com os manifestantes que vão lá para protestar, para advogar mudanças e até o impeachment, que são todos dentro do processo democrático. Agora, eu me lembro, até Juscelino Kubitschek sofreu tentativas de golpe, 2. Jacareacanga foi uma, Aragaça foi outra. Veja, o governo Juscelino Kubitschek, eleito democraticamente, sofreu tentativa de golpe. 2 movimentos militares. Então, a minha preocupação é simplesmente alertar, por favor, quem for à manifestação, evite ser confundido com aqueles que pregam o golpe militar. Fiquem longe deles. Esta é a minha ponderação. Não há nenhuma relação histórica entre 2015... 1992. Eu não vou ouvir uma aula de história impeachment. sua. Vai sim. Não vou mas ouvir a história de você. Eu não falei nada. Eu falo para o telespectador, eu não falo para você. Eu falo para quem nos assiste. Eu estou fazendo um alerta. O telespectador não quer. Ele é o dono do jornal William, acho que ele tem que sentar aí. Eu estou falando para o telespectador agora, eu ouvi você. Não há nenhuma relação histórica entre 2015, os acontecimentos do impeachment de 1992, com os acontecimentos trágicos de 1964, com as tentativas de golpe fracassadas contra Juscelino Kubitschek, ou os acontecimentos de 54 em agosto também, como os de novembro de 55. Não vamos listá-los todos aqui. Esse é um caso muito particular de um país urbano, não é um país rural, numa crise nunca vista na história brasileira. Eu acho que essa é a grande questão. Não vamos macular movimentos. Quem não defende a democracia, a gente sabe muito bem quem é. Os que estão no dia 15 querem as liberdades, querem a democracia e querem corruptos na cadeia.